Fala pessoal, o Gêmeo Evandro aqui, bora pro vídeo de hoje da série de speedrun, subindo o rating desde os 400 até os 2.200, chegamos aí próximo aos 2.100 e eu tô até com medo aí dos próximos episódios, que eu acho que vai ter engine pra caramba aí, mas vamos ver o que vai rolar aí nos próximos vídeos, começando com a nossa partida de hoje, vou enfrentar aqui nosso primeiro adversário que tem os seus 2.059 de rating, um carinha aqui do Canadá, que ele já tem a conta desde 2024, então vamos lá, né? Vamos jogar aqui cavalo F6, ele tá jogando aí, talvez jogue um duplo fianqueto, vamos ver o que ele vai querer fazer. Pô, é o cara mais rápido que eu já enfrentei nessa temporada, o cara tá jogando tudo ao toque, nesse sistema Collie, Zuckertort, que é quando ele faz o fianqueto do bispo em B2 também. É um sisteminha de aberturas, assim como tem o sistema London, também tem esse outro sistema que é o sistema Collie. Bom, como jogar aí contra o Collie? Eu vou jogar com C5, com a ideia de contra-atacar aqui no centro, jogar um C por D4, por exemplo, porque daí se ele tomar de cavalo, eu posso já criar contra-jogo, cavalo C6, né? Ele já não tem ali um peão central, mas agora ele tomou em C5, um lance um pouco estranho, eu vou jogar dama 5 cheque. Eu não quis jogar tomando em C5, senão troca as damas. Acredito que esse lance pode ser melhor. E agora, será que cavalo E4 faz sentido? Um lance um pouco arriscado esse, mas talvez tenha seu interesse em cavalo E4. Porque, tudo bem, ele vai ter que trocar os bispos, rei toma. E o detalhe é que agora, se ele tomar em D6, eu posso ter uma ideia de cavalo C3, que pode ser interessante, né? E se ele rocar, também eu posso ter um cavalo C3. Coloco o cavalo ali na terceira fileira. Seria o cavalo na sexta, né? O cavalo na sexta ele costuma ficar muito bem colocado. Mas não sei se é uma ideia tão boa assim isso que eu estou fazendo. Vamos descobrir daqui a pouco. Mas pode ser que eu fique atrasado no desenvolvimento também. Vamos ver. Será que ele faz dama C1 agora? Pendura dama? Acho que não, né? Bom, jogou dama E1. E agora eu tô pensando em simplesmente fazer dama toma C5. Eu tomo o peão e fica aí esse cavalo em C3 incomodando. De repente eu tomo em E2, ou então o cavalo ele pode, às vezes, criar algum tema tático na posição. Porque sem os bispos de casas pretas, essas casas aqui ficaram muito fracas. A casa C3, a casa A3. Vocês vão conseguir explorar muito bem isso, mas são casas fracas aí da posição. Bom, eu vou tomar em E2 com cheque. E agora fazer B5, já atacando esse cavalo, podendo desenvolver o meu bispo para uma casa ativa, que é a casa B7. O bispo ele pode ficar muito bem colocado aqui. Ou então eu posso pensar em jogar com B4 para desenvolver esse meu bispo para A6. Nossa, esse cavalo fianquetado aqui, meio esquisito, hein? O cavalo ficou meio mal aqui em B2. Tudo bem que ele vai voltar para o jogo, mas ainda assim o cavalo não vai ficar bem colocado. Beleza, e agora, hein? Jogo B4 para fazer bispo A6. Porque bispo A6 o bispo vai ficar muito ativo ali em A6. Ou simplesmente eu desenvolvo. Porque eu tenho a opção de tirar o bispo para B7, jogar cavalo D7 mesmo. Ele vai jogar um cavalo D3, eu volto para C7. Eu já gosto da posição das pretas aqui, por conta desse peão. Eu vou fazer esse B4, viu? Acho que pode ser interessante levar o bispo até A6. O peão em B4, ele acaba fixando a debilidade, que é o peão de C. E agora, estava pensando em dama C3 e bispo A6, faz sentido? Bispo A6, cavalo toma, bispo E2. Acho que eu posso jogar bispo A6, cravando assim o cavalo. Se ele tomar em C5, eu tomo em E2. E aí, quando eu tirar a torre, eu tomo em F3, tá caindo em C5 depois. Ele vai ter que tirar a dama D2. Putz, dama D2 é bom. Ah, não é tão bom assim, não. Eu tava aqui, nossa, eu estraguei a posição já. Mas acho que não é tão grave assim. Se jogar dama D2, eu tenho tempo ainda de jogar um dama B6, talvez.
Dama B6 para cavalo C6 depois. Porque se ele tomar em B4 agora, eu tomo em F1. Então tá cravado. Se ele tomar de dama, a mesma coisa, eu troco e tá caindo em F1. Mas o cara tá se organizando bem ali. Eu acho que eu não vou conseguir nada de vantagem na posição, para falar a verdade. Porque a qualquer momento ele vai se livrar dos peões, jogando ou A3 ou então C3. E eu não vou conseguir explorar nada na posição, viu? Por exemplo, o cavalo C6, agora ele tem esses dois lances. Tanto C3 quanto A3 parecem lances interessantes aí. A3, acredito que é ainda melhor. O C4. Bom, aqui tem uma ideia de C5, dependendo da posição. E agora, hein? Vou voltar o bispo para B7. Mas aí C5, peão toma, cavalo toma, ele tá muito ativo na posição. Não, ele resolveu totalmente os problemas aqui. E eu não tirei nada. Nada, nada. Eu vou jogar um lance meio esquisito, mas é para prevenir o C5. Porque eu tô jogando aqui um torre D8 na coluna que tá fechada. Mas tem essa única ideia que é tentar prevenir. Nossa, mas agora cavalo F4, cavalo D3. Pô, eu joguei muito mal a posição. Muito mal, que agora ele vai coordenar tudo, tudo, tudo. Não. Não, ficou horrível essa posição. Talvez eu jogue E6, que eu vou enfraquecer mais coisas ainda. Depois de dama B2, muita casa fraca na posição. Vou jogar rei G8. Se cavalo D5, eu jogo dama A5 talvez, mas aí eu levo A3. Vou ter que jogar dama B8. Caramba, tô começando a ficar bem preocupado com essa posição. Bem preocupado, porque depois de um cavalo D5, dama B8, A3, eu não tô tendo casas para colocar as minhas peças. A3 é duríssimo aqui. Fora cavalo D4, que tá ganhando praticamente, né? Porque... Nossa. Cavalo D4, cavalo E7, F8. Não tá ganhando, mas assim, tá por um fio de tá perdido. Porque agora cavalo toma D4, ele vai tomar de dama. Eu vou ter que defender o peão de E7, talvez jogando um torre 8. Vou ter que jogar esse, torre 8. E agora ele tem A3. Quando tomar, a torre toma, bispo B7, B4. E, cara, tá chegando muita peça por aqui. Peão de A, uma debilidade. Cavalo tá monstro também. Por enquanto não caiu nada, mas tá delicada aqui a posição, hein? O cara tá mandando super bem. Dama D2 bom também. Que basicamente ele ganha o peão de B4 agora. Vou voltar esse bispo para B7, querendo eliminar mesmo o cavalo. E se ele jogar dama B4, eu não sei exatamente o que eu vou fazer ainda. Porque se eu simplesmente tomar, ele troca em B8, toma. Se torre B5, E4. Bom, pelo menos ele não obrigou essa troca das damas. Eu acho que poderia ser pior se ele conseguisse trocar as damas. Aqui, pelo menos um dia pode ter algum golpe, alguma coisa assim. Bom, eu vou fazer um A5. Ele vai voltar o cavalo para D5 e talvez eu faça um bispo C6. E vamos sofrer aqui com um peão a menos. Caramba. Posição muito ruim. Vamos de bispo C6. Ele tem planos com H4, H5, H6 e aumentando a pressão. Tá muito fácil jogar de brancas. Vamos ter que resistir aqui. Vamos ter que tentar aguentar nessa posição, hein? Mas assim, saiu de uma abertura que eu achei que tava ficando melhor na abertura para uma posição que de repente ele começou a me apertar muito. Jogar dama B7. O mais difícil de jogar essa posição é que não tem o contra-jogo. Percebe que... agora ele me deu uma diagonal, mas ainda assim não tenho nada para me orgulhar aqui, não. Eu vou jogar um torre B8.
para talvez ameaçar a 4. Porque aí com a 4 talvez eu consiga alguma coisa por ali. Vou ter que tomar em D5 agora, não vai ter outro jeito. Porque ele pressionou E7 e eu não posso mexer com E6, senão ele tá entrando em F6, tá me dando mate praticamente nas casas pretas. E aqui eu vou tentar não trocar as damas. Por exemplo, um dama 7 cheque. Porque querendo ou não, essa diagonal aberta, esse lance é esquisito. Eu vou falar que essa diagonal aberta, ela pode criar alguns temas em cima do rei. Seria mais seguro ele jogar rei H1, né? O rei F1 ele tá meio exposto agora. Talvez eu tenha contra-jogo. Talvez. Como é um final com peças pesadas, a segurança do rei acaba sendo muito importante. E aí depois desse lance, pelo menos eu posso ter algo para me orgulhar aí na posição. Vamos ver, né? Jogar um dama E3. Aquele lance que não ameaça nada, mas que a dama fica por ali, né? Você fica ali na espera de ter um golpe, mas não ameacei nada concretamente, né? Porque esse peão toma. Ah, ameacei até. Eu tô ameaçando tomar tudo e tomar em B3. E se ele jogar um dama E2, eu posso até trocar as damas, tomar em B3, tomar em A1, jogar o final que tá igual. Mas dama E2 eu tenho também um dama H6 ameaçando o peão de H2. E quando ele defender eu posso trocar tudo e tomar o peão de B3. Cuidado, hein, cara. Cuidado. Se eu tomar e torre A2. Eu vou começar tomando em B3. E é aqui que tá o momento. Porque torre A2 ele tem que jogar torre C2 forçado. Talvez eu jogue um torre A3 primeiro. Porque torre A2, torre C2 eu ainda não tô vendo. Se eu tiver que trocar, não tá caindo o peão de B depois. Vamos jogar torre A3. Que... ele pode jogar B4. Ele tem B4 aqui. Esse torre D3, dama E2. Dama D4, torre D1. Não tô conseguindo aproveitar direito. Dá a impressão que tá muito ativa a minha posição, mas tá faltando algo aqui, hein? Hum, torre D3, dama E2. Meu tempo tá indo embora. Ainda não achei o que pode ser o lance aqui. Esse aqui é muito lento. Esse jogar torre A2, torre C2 de novo. Caramba, não tô conseguindo aqui. Vou jogar torre D3, mas se dama E2, dama D4, torre D1, eu vou ter que trocar. Torre toma, dama C3. Ele tá segurando aí o peão a mais. Assim, tá meio delicado que depois de torre C8 acho que vai cair C4, só que o peão dele já tá muito longe. Mas eu vou entrar nisso, porque eu não vi outra alternativa rápida aqui para seguir jogando. Mas vamos jogar esse, dama D4 agora. Eu acredito que esse é mais ou menos forçado. Jogar torre D1 para trocar as torres. Aí ele vai ser forçado a tomar com a torre. E daí eu faço dama C3. B5. B5 direto. Esse eu não esperava, hein? Porque agora eu pego a sétima com torre D2. Ele vai ter que jogar dama E1 forçado.
Torre A8, B6, torre A2. Acabou. Ah, caramba. Esse eu deixei passar, hein? Torre D1, fino. Caramba, esse eu deixei passar, hein? Porque agora se eu trocar, jogar o final de torres, ele tá muito perto. Não tô conseguindo achar ainda um jeito. Não, eu tô preferindo jogar com as damas ainda do que entrar no final de torres. 2 minutos para cada, um campeão a menos. Ainda ele tem alguma dificuldade prática de resolver por conta do rei. Só que ele tá com um peão passado de B aqui que é muito forte. A gente vai tentar resistir aí nessa posição. Eu preciso... Se eu conseguir jogar um dama B4, talvez eu consiga me organizar aqui. Mas... ele tá querendo tirar a dama. Eu vou jogar esse dama B4, porque eu não quero que ele consiga colocar uma peça na coluna B, apoiando ali. Jogar torre C8. Tentando manter alguma pressão. Se trocar tudo, B6, torre B8, ele vai me ganhar o final. Vou manter. Tem a pressão em C4, mas eu não posso tomar em C4. Esse que é o detalhe. Caramba, agora o peão ficou muito perto ali da promoção, né? Sei lá o que vai acontecer nesses minutos finais. Ele quer jogar um dama 8. Vou tirar esse rei para G7. Pelo menos tocando em C4 com cheque. Dá um cheque em C2. Se eu tomar em B1, toma cheque. Se eu der o cheque em H4... Caramba! Jogada uma C7. Eu não consegui ver ali exatamente. Fazer esse F6. Tá ameaçando tomar em B7. Agora eu acho que já não é nada claro o que está acontecendo na partida. Que eu tenho umas ameaças por aí também. Eu só não posso me afastar tanto. Caramba, eu tinha um D5 que era bom ali, né? Opa! Ó quem largou o peão de B. Acho que ele... agora vamos ganhar essa... Se eu mantenho ali as damas, era até mais fácil de ganhar essa posição, né? Eu joguei meio que por conta do apuro. Bom, vamos agora passar uns lances aqui até organizar a posição. E aí vamos escolher um plano. Bom, eu vou dar esse cheque para deixar o rei dele mal colocado. E agora eu volto à torre para fazer um F5 e criar um peão passado. Agora eu faço F5. Porque é isso, eu tenho um peão a mais na posição. Ainda não é tão fácil de converter. Caramba, minha internet caiu agora? Não é possível. Nossa, que isso, voltou aqui, hein? Ainda o último probleminha aqui para resolver, que a internet resolveu cair. E aí o tempo que já estava ficando com vantagem voltou a ficar igual. Vou jogar esse.
Tentar passar esse rei. Avançar o peão. Agora posso jogar esse. Dar um cheque. Vamos melhorar esse rei. Agora eu posso avançar. Trazer o rei. E se rei é 3, eu tenho esse. E acaba caindo na torre. Caramba, partida dura essa? Meu Deus, que partida dura. Eu achei que a última partida eu tinha achado que tinha sido a mais difícil aqui da temporada, mas essa foi muito mais complicada, porque eu cheguei a ficar pior ainda, né? Bem pior em alguns momentos ali. Foi mais a questão de resistir ali à posição. Vamos lá fazer a revisão da partida. Agora, assim, essa característica assim de resistir à posição é o que é muito importante desenvolver, viu? Porque mesmo se você é um jogador bem forte, você vai ter posições que vai ficar mal. Às vezes você joga contra um cara que tem um rating pior, mas você sai mal da abertura ou faz alguma besteira. Então, assim, não tem como. Você vai ficar mal em alguma partida e você vai ter que resistir na partida. Você pega os caras fortes, quanto mais forte é o cara, mais ele resiste. Não quer dizer que ele tá sempre bem nas partidas. Muitas vezes você pega até mesmo o Calcium, ele tá ferrado na partida, mas ele não perde, ele vai resistindo, resistindo. Então essa é uma habilidade legal de desenvolver. E se de repente você tá querendo desenvolver essa habilidade, lá dentro da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez, você pode aprender sobre isso, sobre jogo posicional, sobre estratégia, sobre finais, aberturas, tudo nas nossas trilhas de treinamento direcionada para o seu nível de rating, né? Então, dentro do aplicativo da Chessflix, você tem tudo para evoluir no xadrez. E para entrar para a nossa lista de espera, é só tocar no link que está na descrição do vídeo, que fazendo parte da lista de espera, você pode entrar para a Chessflix, se tornar aluno com uma condição especial, ainda receber uma série de bônus exclusivos, beleza? E agora vamos fazer a revisão dessa partida. Vamos ver o que aconteceu. Eu imagino que em alguns momentos eu fiquei perdidaço. Ele deu aqui 71,7 precisão para o meu adversário, 77,3 para mim. Precisão foi bem baixa mesmo. Começamos aí com o sistema Colli-Zucker-Torte. E o meu cavalo E4 é ruim na abertura. É o que eu tava falando ali. Vai ter partida que você já faz uma besteira enorme na abertura, né? Então, olha só, eu joguei o cavalo E4 achando que poderia ser interessante isso, mas na verdade é um lance horroroso. E eu vou ficar inferior por conta disso. Mas Rock também não é o melhor dele. Ele podia ter simplesmente tomado em D6, segundo o computador. Como foi na partida, ficou um pouquinho melhor. Posição. O meu B4 é ruim também, olha só. Devolver a vantagem. Uma leve brancas. Não, realmente eu não joguei bem a abertura. Olha o meu torre D8, eu achando. Eu fiz o torre D8 pensando, bom, profilático, né? Evitando aqui um C5 e tal, mas aí a torre fica mal colocada. Ele não faz o C5 e eu tô mal. E ficamos bem ferrados na posição mesmo. Fiquei perdidaço. Olha só, 3 pontos de vantagem quase para ele. A posição era muito triste. A3 eu achava um lance muito forte para ele. Ao invés de fazer o Dama D2, eu gostava desse que ele não gosta. Olha só, tô errando todos hoje. Segundo o computador, C5 era o lance. Abre a coluna C e segue bola. Bom, mas, cara, ele ficou com peão a mais aqui. Peão a mais. E foi estragando aos pouquinhos. Torre B8, toma e cheque. Olha só que engraçado essa posição. Ele tá com um peão a mais, mas como ele abriu o rei, é aquilo que eu tava falando. Entrou no final de peças pesadas, onde com o rei ali mais exposto, não é fácil dele converter essa vantagem do peão a mais. Essa posição, por exemplo, o computador tá dando aqui igualdade. Olha só, ele dá igualdade por conta da posição do rei. Vamos ver se eu consegui resistir bem a partir daí. Foi tudo mais ou menos ok. Tomei, dama C5 e torre C1 interroga. Caramba, tinha torre por B5 aqui. Não. Tem dias que é só capivaradas, uma atrás da outra, hein? Porque aqui ele me deu a chance. Ele deu a chance com esse lance e eu joguei dama B4. Tava vendo nada na posição. E, por fim, ele tá ganho de novo. E aí tentamos aguentar. Ele jogou esse que interroga e de repente ficou perdido.
Só que eu não vou acertar o lance, porque eu voltei a dama para C7. Tinha que tomar mesmo em B1. É que na hora eu não tava conseguindo ver exatamente como que é isso, porque ele tá tirando a dama e promovendo, né? E dama em um cheque H3, eu não vi exatamente onde que eu ia dar mate. Ah, G5, ameaça mate. Simples assim. E se dama F8, ele toma, promove, rei G7 e não tem mais cheques. Vai cobrir ali o último cheque. Quando jogar G3, dama F1. Não, tá dando mate já. Voltei a dama para C7. E aí deu jogo de novo. Até que ele... Nossa, eu interroguei, ele interrogou. E aí foi jogar um finalzinho com o peão a mais. Caramba, que várzea. Várzea total a partida. Mas é isso, gente. Lição do dia, tem que tentar resistir em posições ruins, que vai ter dia que você vai errar pra caramba mesmo, mas se resistir um pouquinho ali, pode ser que seu adversário erre mais que você, que foi o que aconteceu por aqui hoje. Mas é isso, gente. Esse é o nosso episódio de hoje da série. Chegamos aí a 2099, quase entrando aí na faixa dos 2.100. Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito do canal, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui.